Não se fala de outra coisa do Prémio Nobel da Paz, que é conhecido hoje às 10 da manhã. Donald Trump tem feito o seu lobby. Sem rodeios, às claras. Não, Olha já quem. o diz publicamente. Exatamente. Ele que já foi indicado por 2 vezes o ano passado e agora este, mas nunca ganhou. Já em fevereiro dizia: eu mereço, mas nunca me dariam, disse ele na Casa Branca, na altura, ao lado do primeiro-ministro israelita. Netanyahu, que é uma das várias pessoas que indicaram o presidente norte-americano para o prémio deste ano, ele também recebeu indicações do governo paquistanês pelo papel na redução do conflito entre o país e a Índia, e do primeiro-ministro do Camboja, por ajudar a mediar um acordo de cessar-fogo com a Tailândia, entre outros. E claro, agora com esta história do cessar-fogo no Médio Oriente ainda ganha mais força ou mais lastro, não é? Há 338 candidatos ao Prémio da Paz este ano. São 244 personalidades e 94 organizações, informou o Comitê do Nobel. Entre os vencedores anteriores do prémio, importa lembrar, o presidente Barack Obama, em 2009. Polémico. Também causou. Pois foi. Porque ele estava só há 9 meses, acabadinho de chegar tal na como Casa Trump, Branca. se bem que Trump já tem um mandato anterior. Já o conhecemos bem. Já o conhecemos melhor do que conhecemos Obama. Nelson Mandela e Frederic Leclerc em 93, Madre Teresa em 79. A Noruega teme que Trump aumente as tarifas se não vier a ganhar o Nobel, mas às 10 da manhã saberemos então quem é o ou os vencedores deste ano. Ou a vencedora, ou uma instituição também. Sim, a organização, exatamente. Portanto, tudo em aberto. Tudo em aberto. E nesta expectativa. Vou insistir no tema. Claro. Não se fala mesmo. E a partir das 10 da manhã vai-se falar mais ainda. Com o anúncio, o público tem uma espécie de tudo aquilo que queria saber sobre o Nobel da Paz, mas tinha vergonha de perguntar. Neste momento apenas o comitê norueguês que atribui o prémio que conhece quem vai ser o vencedor, não é? E o prémio foi criado para distinguir, e aqui citamos mesmo as palavras do criador, Alfred Nobel, para distinguir quem fez mais e melhor trabalho pela fraternidade entre nações, pela abolição ou redução de atuais exércitos ou pela promoção ou organização de congressos de paz. Encaixa Isto é uma linguagem em algumas figuras. E alguns nomes, não é? E é interessante a linguagem aqui também, que é uma linguagem antiga, não é? Isto é uma linguagem com um século. Congressos de paz numa altura em que o mundo de facto se reunia, em que havia guerras sucessivas, tivemos 2 guerras mundiais. E as guerras eram feitas com exércitos. Com exércitos muito formais, não é? Sim. E, portanto, é a linguagem datada também. Os membros do comitê têm um mandato de 6 anos, que podem ser reeleitos, e devem refletir, tanto quanto possível, as forças relativas dos partidos políticos no Parlamento norueguês. Neste momento apenas, são 5 membros, apenas o presidente do comitê e o vice-presidente não têm qualquer filiação partidária conhecida. Os restantes 3 membros do comitê, todas mulheres, 3 mulheres, já participaram ativamente e participam na vida política norueguesa, em partidos políticos, em diferentes partidos políticos, e já exerceram posições governativas também em vários governos. A escolha respeita um calendário que é muito apertado. As nomeações para a edição deste ano terminaram no último dia de janeiro, portanto vocês já não vão a tempo. Sim, não. Era isso. No último dia de janeiro, inscrições, qualquer pessoa ou organização pode ser nomeada, mas apenas um grupo circunscrito de pessoas em todo o mundo, enfim, mas não é assim tão limitado, pode propor nomes. Estamos a falar de quem? Dos próprios membros do comitê, como é evidente, mas depois também deputados, membros dos governos de todo o mundo, chefes de Estado em funções, reitores de universidades, académicos de centros de investigação para a paz, neste caso, e de relações internacionais. Alguns não, os antigos laureados, entre outros, podem propor nomes. Dos nomes propostos sai depois uma lista de finalistas, com os candidatos mais interessantes e merecedores, e depois desta shortlist, digamos, são avaliados, os nomes desta shortlist são avaliados e examinados pelos membros do comitê, pelos 5 membros, mas também eles têm uma equipa de conselheiros que, no fundo, os ajuda nisto e faz as pesquisas que há a fazer sobre esta lista mais restrita. O processo culmina depois com a escolha então do vencedor e o prémio físico, que é composto por um diploma, uma medalha e um prémio em dinheiro, é depois entregue em dezembro. A lista de nomeados é guardada em segredo por 50 anos, portanto, tirando os casos que falaste há pouco, Maria João, das pessoas que elas próprias fazem questão de dizer quem é que nomearam, tirando isso não sabemos quem nomeia quem e quem são os nomeados. Trump é uma exceção, de vez em quando há outras exceções. Trump, já sabemos, tem como objetivo
um dos seus objetivos, parece que é o principal objetivo dele neste momento, é ser o Nobel da Paz, não é? Ele diz que já o devia ter ganho há 4 ou 5 anos, ou 4 ou 5 vezes, diz Trump, e chegou a telefonar ao Ministro das Finanças da Noruega para lhe dar conta desse seu desejo. Não está cá com as coisas. Pega no telefone, vai direto ao assunto. Apesar disso, é improvável que aconteça, porque os peritos dizem que o comitê, de facto, é avesso a incluir pressões políticas, públicas, vai procurando encontrar soluções que não sejam muito politizadas, é o que dizem os especialistas. Olhando para a lista dos... E a decisão já terá sido tomada, portanto, aqui a questão do acordo de paz não tem... E é muito em cima. Pode ter a ver o facto dos esforços que fez, não a conclusão. Não? E a questão da paz duradoura, de alguma maneira, ou ver a perspectiva de uma paz duradoura também é importante. Mas aí temos o exemplo Barack Obama, não é? Que também recebeu o Nobel no início do seu mandato e muito pouco... Era um ano fraquinho de candidatos. E pouco sustentado. É um dos casos polémicos. Houve outros na história também. Já tivemos sobre o conflito israelo-palestiniano também o Nobel de 94, que foi atribuído a Yasser Arafat, Isaac Rabin e Shimon Peres. Parece-me que era mais no esforço de os vincular. Sem dúvida. E aqui as negociações e mesmo a encenação das negociações de paz e o acordo foram muito formais. Sim. E, portanto, havia ali um vínculo que desta vez nos parece muito frágil, de alguma maneira, mas foi polémico. Vamos ver se Trump, se não ganhar, se vai falar do caso do Barack Obama. Seguramente. Gorbachev também recebeu em 90, também na altura foi criticado. Enfim, aqui houve contributo para o fim da Guerra Fria, com a abertura da União Soviética, e houve outros casos. Mas há um caso que não ficou sem Nobel. Mahatma Gandhi nunca ganhou o Nobel, apesar de estar na lista de candidatos 5 vezes. E há peritos que dizem que Gandhi conseguiu viver muito bem sem o Nobel da Paz. Agora não sabem se o Comitê Nobel pode viver sem Gandhi. Essa é a questão, exatamente.